Glórias, 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 glórias sejam dadas a Deus Criador, em nome do Senhor Jesus. Amado Silvanir do Ministério Escola Reis de Sacerdotes, nós estamos aqui nessa noite, nessa live direto, nessa direta, para esclarecer uma postagem que nós colocamos aqui no Facebook. Deu alguma intriga aí, né? Intriga não, as pessoas têm a opinião delas, eu respeito. Amo quando as pessoas dão as suas opiniões, porque a gente vê que as pessoas, nem todo mundo pensa igual, alguns pensam diferente. E eu postei lá no Face assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei por que está acontecendo. Tempestades, terremotos que causam destruição são anjos vindo à terra em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E as pessoas fizeram alguns comentários, beleza, tranquilo. Veja bem, amados, o que eu penso a respeito disso? Vamos lá. Nós estamos orando todas as madrugadas. E nas nossas orações às 3 horas da manhã, isso é uma coisa minha, uma coisa que o nosso ministério adotou. Porque que nós recebemos uma revelação uma vez, eu era jovem ainda, que às 3 horas da manhã Deus enviava um anjo para a terra para colher. A gente é uma coisa, gente, não é assim que acontece, mas foi uma coisa que ficou no meu coração aquilo. Então, às 3 horas da manhã eu coloco. Eu tenho até um livro que ele fala sobre esse assunto. Às 3 horas da manhã Deus envia um anjo para colher as orações dos justos. Então, às 3 horas da manhã a gente começa a orar. E nas nossas orações das madrugadas, nós estamos pedindo a Deus. Não sei se você que está aí se lembra as orações. Se você não se lembra, vai lá no nosso canal, dá um like lá, se inscreve lá também, né? E você vai ver que a oração ela tem aquele sentido de pedir a Deus que Deus envie um anjo para nos dar ordem aos anjos dele para nos livrar e nos guardar. Porque nós acreditamos nessa palavra, que Deus ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Por quê? Primeiro, vamos estabelecer algumas coisas. No mundo espiritual, eles têm leis, ok? Tem leis. E essas leis elas são cumpridas até pelos demônios, ok? Veja bem, os demônios não são loucos, não eram loucos de chegar e tocar em Jó, se Deus não autorizasse eles a tocarem, ok? Então, veja bem, Deus ele é rei, ele é monarca. As pessoas falam assim: ah, é Deus e o diabo que está brigando na terra. Não. Quem está brigando na terra são os seres humanos e o diabo e seus anjos. Deus, o que aconteceu no céu com os desobedientes, os formadores de quadrilha e os rebeldes, a terça parte do céu que fala lá em Apocalipse 14, 12, 4, é simples. Deus mandou o ministro da justiça dele, Gabriel, ir lá expulsar todo mundo, e foi o que ele fez. Se ele não fizesse, Deus falava uma ordem e exterminava todo mundo. E Miguel foi lá e expulsou todo mundo do céu. Entendeu? Então Deus ele é todo poderoso. Deus não é esse ser que você fica achando que ele é um velhinho gaga. Não, não. Se Deus falar, a coisa acontece. Como ele disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Então a luta na terra não é Deus e o diabo. Não, não. A luta na terra é Deus e os seres humanos. Ok? Então você é simples de você entender isso, né? Os escritos, né, os relatos bíblicos nos mostram que a luta na terra não é Deus e o diabo. Se você ler a Bíblia, você vai ver lá que a luta é o ser humano contra o diabo e seus anjos. Deus deu ordem a Miguel e o Miguel foi lá e expulsou, né? O ministro da justiça de Deus expulsou os desobedientes, formadores de quadrilha e rebeldes. Eu estou lendo um escrito que eu fiz aqui para mim não sair fora
daquilo que eu escrevi. Deus é rei, Deus é monarca. Então, um rei, a palavra de um rei, ela não pode ser revogada, ela tem que ser cumprida. Se Deus falar, a alma que pecar, essa morrerá, e o filho dele pecasse, como ele mesmo nos mostrou na sua palavra, em 2 Samuel 7,14, Deus fala a Davi que ele ia enviar o filho dele para a terra. E se o filho dele pecasse, ele seria punido com punições de homens. Pode ler lá. Deus falou para Davi através de Samuel, né? Então, veja bem, Deus é monarca, Deus é rei, e a palavra dele não pode ser revogada, a palavra dele não pode voltar atrás. Então, Deus, ele não está brigando aqui na terra. Não se engane, não fica se enganando, achando as pessoas estão falando isso para você. Oh, Deus está... Não. Se houvesse uma luta entre Deus e o diabo, não haveria luta. Simplesmente Deus falava, acabou. Acabou. A palavra de Deus, Deus é todo poderoso, querido, amado. Então, o que acontece? Deus ele está deixando a luta harmoniosa. E isso Deus está equilibrando. Deus não deixou nós sermos mais fracos que o diabo. Então, nós temos uma luta harmoniosa. Se você vencer, você vai herdar aquilo que Deus quer te dar. Se você perder, não tem como Deus fazer mais nada. Até para um próprio filho dele. Ele está dizendo, eis que põe diante de ti a vida e a bênção, a morte e a maldição. Ele avisou, ele explicou, ele falou, ele mostrou para você como que é a luta, né? Nós estamos orando às 3 da manhã e estamos pedindo para Deus. Então esse post que eu coloquei lá, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei por que está acontecendo. Essas tempestades, esses terremotos são anjos, né? Inclusive eu queria até ler, né? Aqui em João 9, eu acredito que seja João 9, aqui do versículo 1 em diante. Aqui no versículo 1, vamos ler o tanque de Siloé. Fala sobre o tanque de Siloé. E passava Jesus e um homem cego de nascença, perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que nos enviou, que me enviou, enquanto é dia. Vem noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O que vamos, eu consegui trazer aqui uma imagem, né? Eu vou ver se eu consigo trazer para vocês aqui o que é o tanque de Siloé, né? Aí, esse é o tanque de Siloé, queridos. É um lugar desse estilo aí, tá vendo? Esse é o tanque de Siloé, eu acredito que seja hoje, né? Eu busquei a imagem na internet. Então, esse é o tanque de Siloé. Então, Jesus lavou. Por que eu estou citando nisso o tanque de Siloé? É simples. O tanque de Siloé, acreditava-se, tinha uma fila de pessoas que ficava ali em volta daquele tanque. E todas as vezes que um anjo descia no tanque, a água se movia. E a primeira pessoa que descesse no tanque, ela era curada. Isso são relatos bíblicos, está escrito na Bíblia, né? E então Deus pegou esse cego aí, o cego, né? Untou lá a cara dele de barro, né? Com cuspiu no chão, até meio nojento, né? Algumas pessoas, quando a gente prega, às vezes, algumas pessoas que são ricas, elas ficam até meio assim, né? Você vê na cara delas a expressão de nojo, né? Quando nós falamos sobre esse assunto. Mas é a palavra de Deus, nós temos que falar a verdade. Realmente Jesus cuspiu no chão, como nos mostra João, como nos mostra Lucas, né? E fez um lodo e passou nos olhos do cego, né? E falou para ele, vai lá no tanque de Siloé e se lave. E ele foi o que ele fez, ele foi lá, lavou, né?
e no mesmo instante ele voltou a ver. Então, é uma crença, né? Que o anjo ia lá e descia e fazia e movia a água. Então, essa é uma crença minha. Eu acredito que realmente... Por que que eu falo assim? Porque nós estamos orando às 3 horas da manhã e a nossa oração tem... O nosso pedido a Deus é que Deus envie um anjo, que os anjos dele venham ao nosso socorro. Mas um pedido muito especial que nós estamos pedindo às 3 da manhã a Deus é que nós queremos ver a salvação. Nós queremos ver a salvação do Senhor para dar glória para Ele na hora da salvação. E hoje à tarde, na hora que estava aquela tempestade muito feia, né? Eu saí na janela e eu vi aquele vento soprando assim. E me deu uma alívio, assim, uma coisa gostosa, sabe? Uma vontade de glorificar a Deus. Eu falei, então Deus está enviando o anjo, olha que maravilha. Então é um pensamento meu, uma crença minha, que eu acredito que Deus está movendo realmente as águas, né? Para que... porque quando o anjo... Porque, veja bem, deixa eu deixar uma coisa bem explicada para vocês aqui, olha só. Deus, ele não está no jogo. Estou falando do jogo para que você entenda o que eu vou dizer. Deus ele não está no jogo. Não, não. Deus não pode mover uma pedra desse jogo. Não, não. Se Deus mover uma pedra desse jogo, ele não pode cobrar de você depois. Então quem tem que mover as pedras desse jogo é você ou o diabo. Os dois. Se Deus mudar o tabuleiro, Deus não pode mudar as regras do jogo no meio da partida. Seria injusto. Então Deus deixa o jogo acabar. Enquanto esse jogo não acabar, o que pode acontecer é de um anjo vir aqui por pedido de um homem, de um ser humano, pedir para que o anjo venha intervir sobre uma situação. Porque se o anjo vier por conta própria, ou que Deus mandou porque Deus decidiu fazer, bom, acabou a contagem, acabou. As pessoas que tinham que passar pela terra já passou. Aí Deus manda um anjo para acabar com tudo. Aí sim, concordo com isso. Mas no meio do jogo, no meio da partida, ele chegar e intervir, não seria justo. Seria injusto. Um justo juiz, ele não entra no meio do jogo e muda as regras do jogo no meio da partida. Entendeu? Nesse tabuleiro, se ele não pode beneficiar nem A e nem B. Ele não pode. Ele não pode beneficiar você e nem o demônio que está contra você. O diabo, ele tem que obedecer leis espirituais. Em meu nome expulsarão demônios. Se você falar em nome de Jesus, sai, ele tem que sair. É lei espiritual. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. A palavra pedir quer dizer exigir, determinar. Então, se você exige, determina que o mal saia da tua vida, seja qualquer tipo de mal no mundo espiritual, ele tem que te obedecer. E a palavra tem que sair da tua boca. O som tem que ser ouvido. O diabo ele não pode ir no seu pensamento, não pode entrar no seu pensamento. Ele tem que ouvir o som sair da sua boca. São coisas que isso é muito fácil de se entender, mas os pastores eles não estão interessados em explicar isso. Na Igreja Batista, nós tínhamos essa coisa gostosa nos cultos dos lares, né? O irmão Araújo, ele criticava muito. Será que realmente vinha um anjo lá no tanque de Siloé? Ele falava muito nas pregações dele no culto dos lares. E eu me lembro que ele falava assim, será que realmente vinha um anjo lá? Nós não sabemos, né? Ele nunca se propunha a falar sim ou não, mas ele fala, nós não sabemos, mas nós sabemos que tem esse relato bíblico, né? Então, o que eu queria deixar bem claro para vocês é isso. Eu acredito sim que Deus está movendo as águas, que Deus está movendo as situações e vai acontecer algo muito grande. A pedido nosso. Porque Deus ele só vai poder intervir se você pedir. Se você não pedir, se um ser humano não pedir, ele não vai poder movimentar nenhuma pedra desse tabuleiro, não vai poder mexer nesse jogo. Porque é assim, ele te deu um prazo, 70 anos, Salmos 90:10.
Ele te emprestou um corpo e um espírito. Eclesiastes 12:7. Para sua alma condenada e morta. A alma que pecou no céu, essa morreu. Foi condenada e morta. O que acontece é que você não conhecia o bem e o mal. Você conhecia tudo de ouvir falar. Deus está dando a oportunidade de você conhecer, experimentar, comparar e decidir. É você que vai decidir se você quer ir morar no céu ou no inferno. É você. Não é o diabo que vai levar você para o inferno. É Deus que vai mandar você para o inferno. Se você decidir ir para o inferno, Deus vai falar, tudo bem, beleza. Se você reconhecer a Deus, a palavra de Deus, e você reconhecer ao Senhor Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador, então você vai voltar para o céu, salvação eterna. Então Deus está dando a maior, melhor e única oportunidade a cada ser humano que está na terra, a toda a humanidade que está no mundo. Amados, essa oportunidade é inédita. Nós não podemos deixar de declarar as maravilhas do nosso Deus. Não. Então, a postagem que eu coloquei aqui, né? Ela ilustra bem aquilo que eu quero falar, né? Então, mas Silvanir, por que você falou? Hebreus 1,14. Está escrito aqui, olha aqui. Hebreus 1,14, ele diz assim, olha só. Hebreus 1,14 fala assim: não são todos eles espíritos ministradores, está falando dos anjos, ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores que enviados para servir em benefícios dos que herdarão a salvação. Eles são enviados. Se eles não forem enviados, eles não virão. Por conta própria, eles não virão. E Deus não vai mandar aleatoriamente. Não. Então, não se engane, não se engane. Se Deus fizer isso, ele está fazendo injustamente. E outro versículo que eu usei, né, que foi bastante criticado, foi Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E eu gosto disso, amado. Gosto muito, porque Deus, ele nos deixa numa situação assim, maravilhado, em saber que Deus fala com seus servos, ainda hoje. Amados, meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Eu espero que isso tenha esclarecido para você. Nós queremos levar você a conhecer e a entender a palavra de Deus. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos às 3 da manhã orando, amado, por você. Vai lá, dá uma oradinha conosco. E olha, a oração está tremenda, tanto que nós estamos aqui tendo resultado, vendo realmente Deus enviar os anjos dele em nosso favor. E eu creio que muito em breve nós vamos ter testemunhos para dar aí, em nome do Senhor Jesus.